Por dezenas de milhares de anos, o ser humano viveu como caçador-coletor. Então, de forma abrupta, algo mudou. A história oficial nos diz que a civilização humana surgiu lentamente, como resultado da evolução natural, da observação do ambiente e da necessidade de sobrevivência. Mas quando arqueólogos escavam os primeiros grandes centros urbanos do mundo, uma pergunta inquietante surge: por que a civilização apareceu tão rápido e tão avançada para seu tempo? Há cerca de 12 mil anos, ao final da última era do gelo, comunidades humanas começaram a construir monumentos colossais, desenvolver agricultura, matemática, astronomia e sistemas sociais complexos. Tudo isso em um intervalo extremamente curto, quando comparado aos mais de 200 mil anos de existência do Homo sapiens. O que desencadeou esse salto repentino? Durante mais de 95% da história humana, nossos ancestrais viveram de forma simples. Ferramentas rudimentares, nenhuma escrita, nenhuma arquitetura monumental. Então, quase como se alguém tivesse ligado um interruptor, surgem agricultura organizada, cidades planejadas, religiões complexas, conhecimento astronômico preciso, monumentos de pedra que desafiam a engenharia moderna. Esse fenômeno é conhecido como explosão da civilização. Para a arqueologia tradicional, a explicação está em fatores climáticos e sociais. Mas alguns pesquisadores independentes questionam: essas explicações são suficientes? Em 1994, no sudeste da Turquia, arqueólogos fizeram uma descoberta que mudaria tudo. Göbekli Tepe, datado de aproximadamente 9600 a.C. Esse complexo monumental é mais antigo que Stonehenge e as pirâmides do Egito. E aqui está o detalhe perturbador: ele foi construído antes da agricultura. Segundo a lógica tradicional, sociedades caçadoras-coletoras não teriam tempo, organização ou conhecimento para erguer templos gigantescos, com pilares de até 20 toneladas, alinhados astronomicamente e decorados com símbolos abstratos. Então, como isso foi possível? Alguns especialistas sugerem que Göbekli Tepe não foi o início, mas o resultado de um conhecimento anterior, herdado de uma civilização ainda mais antiga, hoje desaparecida. Outros vão além e perguntam: quem transmitiu esse conhecimento? Em várias partes do mundo antigo, encontramos padrões inquietantemente semelhantes: pirâmides no Egito, México e China, mitologias que falam de deuses que desceram do céu, escrita, matemática e astronomia, surgindo quase simultaneamente em regiões isoladas. Civilizações que, teoricamente, não tiveram contato entre si, mas desenvolveram conceitos quase idênticos. Coincidência cultural ou influência externa? Nas tábuas sumérias escritas há mais de 5 mil anos, os Anunnaki são descritos como seres que vieram do céu e criaram a humanidade para servi-los. No Egito, os deuses não apenas governavam, eles ensinavam. Agricultura, leis, medicina e engenharia eram considerados presentes divinos. Na América Central, os maias falavam de Kukulkan, o deus serpente, que desceu dos céus trazendo conhecimento. Esses relatos são frequentemente interpretados como mitologia, mas alguns pesquisadores questionam: e se essas histórias forem registros simbólicos de eventos reais? É aqui que surge uma das ideias mais controversas: a hipótese dos antigos astronautas. Ela não afirma, como fato, que extraterrestres criaram a humanidade, mas propõe perguntas incômodas. E se uma civilização não humana avançada visitou a Terra no passado distante? E se esse contato acelerou nosso desenvolvimento tecnológico e cultural? E se parte do nosso conhecimento foi herdado? Curiosamente, a ciência moderna já admite uma ideia relacionada: a panspermia. A panspermia é uma hipótese científica legítima que sugere que os blocos básicos da vida podem ter vindo do espaço, transportados por meteoritos. Aminoácidos, componentes essenciais da vida, já foram encontrados em asteroides. Isso significa que a vida na Terra pode não ter se originado aqui, mas sido semeada. Se isso é possível em nível biológico, poderia ter ocorrido também em nível cultural. Críticos dessas ideias afirmam que não há provas diretas de intervenção extraterrestre. E isso é verdade. Mas também é verdade que muitas evidências arqueológicas contradizem a linha do tempo tradicional. Grandes partes do passado humano permanecem desconhecidas. Civilizações avançadas desapareceram sem deixar registros claros. A pergunta não é isso.
prova que fomos criados por extraterrestres? Mas sim, será que sabemos mesmo toda a história? Talvez a origem da civilização humana não seja apenas uma história de sobrevivência, mas de contato. E se os deuses do passado não fossem apenas mitos?